Ok, vamos lá, vamos continuar com mais recursos do Excel. O Excel é uma ferramenta, né, muito cheia de recursos aqui. Vamos tentar explorar o máximo possível de recursos dessa ferramenta do Excel. Na sua prova, você vai se deparar com essas ferramentas, com certeza, e lá você vai acertar quando cair na sua questão. Vamos lá então. O próximo recurso que nós temos é a alça de preenchimento. A alça de preenchimento é esse quadradinho que você está vendo no canto inferior direito da célula selecionada. Claro que você pode ter mais de uma célula selecionada e aí no cantinho inferior direito da seleção, inferior direito exatamente da seleção, você vai encontrar a alça de preenchimento. O que ela faz? Então a gente precisa ver então as funcionalidades dela. O que ela faz? Ela faz a cópia de dados. Então quando você usa a alça de preenchimento, ela permite copiar dados, como você está vendo aí. Olha lá, você tem aqui ela, né? Você vai pegar e arrastar. Você clica e arrasta esse quadradinho, só o quadradinho. O que ele faz? Ele então copia os dados. Você pode arrastar na horizontal, nos dois sentidos, pode arrastar na vertical, nos dois sentidos, ele só não funciona na diagonal. Você não tem como arrastar na diagonal. Mas também a alça de preenchimento serve para preencher séries. Como assim séries? Séries são valores sequenciais, né? Como por exemplo dias da semana. Você tem aí SEG. SEG é a abreviação de segunda-feira. Você clica e arrasta. Quando você clica e arrasta, ele então preenche aí SEG, ter, quark, SEG, sadom, ou seja, as iniciais dos dias da semana. A mesma coisa você pode fazer com meses do ano, ele também vai fazer isso, né? Ele também vai preencher séries com datas, ele vai preenchendo, né? Você começa uma data, arrasta, ele vai preenchendo o restante das datas, e também com dados alfanuméricos, ele também vai fazer. Por exemplo, aula 1, você clica e arrasta, ele é aula 2, aula 3, aula 4, certo? Então essa é a alça de preenchimento, ela serve então para duas coisas. Você tem, primeiro, a cópia de dados e segundo, preenchimento de séries. Como é cópia de dados, ele também vai copiar funções ou fórmulas de uma determinada célula. Você tem lá uma coluna, no final da coluna ele tem a soma daquela coluna, clique e arrasta, ele vai então na próxima coluna colocar a soma daquela próxima coluna. Na outra coluna, a soma da outra coluna e assim por diante. Ou seja, ele também faz a cópia de funções, de fórmulas, tá bom? Muito importante isso. Isso aí em prova ele vai falar, tá lá numa célula, se clicar e arrastar e é de uma soma, qual vai ser o resultado da próxima célula? Você tem que saber que ele vai copiar aquela fórmula e vai aplicar ali no outro lugar, só que aí vai mudar aí, né? E aí nós temos as referências, a referência quanto à movimentação da fórmula. Bom, referências aqui, veja só, a gente na fórmula faz o uso de células, a gente está fazendo referência às células. Por exemplo, soma de A2 até A5, a gente está fazendo a soma, a referência. A representação das referências, nós temos aí que é, olha só, B2 mais B5, ou seja, isso é uma fórmula, está fazendo referência à célula B2 e à célula B5. Ela está em uma célula, essa fórmula está em uma célula. Por exemplo, eu posso ter colocado essa fórmula lá na célula B7, tá? Lá na célula B7 eu tenho essa fórmula. Então, está fazendo referência a essas células. Aqui, coluna e linha são livres. Por quê? Porque se eu mudar, se eu copiar essa fórmula que está em B7 para, por exemplo, B8, o que vai acontecer? Eu estou mudando de posição. Eu mudei, então ele vai mudar aqui também. Eu aumentei uma linha, ele vai aumentar uma linha aqui também.
Eu estou fazendo isso agora de uma maneira bem superficial, mas já já a gente vai entrar em detalhes, eu vou entrar em detalhes bem minuciosos aqui para você aprender. Tente entender que como eu copiei a célula de um lugar, aquela referência, aquela fórmula e colei em outro lugar, então ele vai mudar aqui também, tá certo? Por quê? Porque eu estou fazendo uma referência relativa. Olha lá inicialmente. Inicialmente, essas fórmulas estavam posicionadas aonde? Na célula B7. Eu então copiei para outra célula, B8. Então, essas células, a referência a elas é relativa, então elas vão se mudar aqui também. Aí nós temos a referência absoluta. A referência absoluta aponta para a posição fixa da célula. Então agora ele fixou. De que maneira? Ele vai então colocar um adorno, né, um enfeite aqui na célula, colocando então na coluna, antes da coluna um cifrão e antes da linha um cifrão. É assim que ele faz. Esse cifrão, ele vai fixar a coluna em linha. Então nesse caso, suponhamos que eu coloquei aqui em B7 essa fórmula, copiei para B8. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, essas referências são fixas em relação à posição da B7. Eu mudei para B8, mas aqui não vai mudar. Por quê? Porque eu fixei. Então, em B8, mesmo que eu copie, vai ser o quê? Vai ser a mesma fórmula, B2 mais B5. Mas a gente tem a referência mista, em que eu misturo aqui as coisas. Eu tenho, então, coluna fixa e linha livre. Nesse caso, o cifrão vem apenas antes da coluna e a linha está livre. Então, veja, se eu estou em B7 e mudei para B8, eu mudei o quê? Mudei de linha, mudei de 7 para 8. O que vai acontecer? Eu vou ficar fixo B, mas vai mudar o 2 para 3. Olha lá o que está acontecendo. E o 5 para 6. Deixa eu ver se eu fiz tudo certinho aqui. Agora eu estou em dúvida. Nesse caso, isso está certinho. Agora sim. Veja só. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu mudei de linha. Aqui mudou também. Então aqui mudou de linha e aqui também. Eu acrescentei uma linha. Mas a coluna está fixa. Aí nós temos aqui também o outro tipo de referência mista, que é a coluna livre e linha fixa. Olha lá. Agora não tem nada antes da coluna, mas tem um cifrão antes da linha. Agora a linha que está fixa, veja, o cifrão fixa aquilo que vem depois dele, tá? Então se tem um cifrão e vem a coluna, ele está fixando a coluna. Se tem um cifrão e vem a linha, ele está fixando a linha. Se tem um cifrão nos dois, então ele vai fixar os dois. Nesse caso não, ou é só a coluna ou só a linha. E vamos lá, vamos ver aqui. Suponhamos que a gente esteja na célula B7. E aí, eu vou mudar para C8. Veja, eu mudei de coluna e mudei de linha. Eu acrescentei uma coluna, acrescentei uma linha. Veja o que vai acontecer aqui agora. De B, o B está livre? Tá. Então, vamos mudar. Olha só, tá muito intuitivo isso daqui, senão você vai confundir as coisas. Suponha que essa fórmula foi colocada em D7. Pronto. Para não confundir as coisas, tá? E aí, eu copiei para E8. Agora sim, porque senão você vai decorar e vai achar que ele tem que ir para a mesma célula, mas não é. Veja, a coluna era D, foi para E, ou seja, aumentou uma coluna. Era 7, a linha foi para 8, aumentou uma linha. Veja, B vai para quanto? Eu aumento uma coluna, vai para C. E o 2 vai para quanto? Vai para nada, continua 2, porque está fixo. Entendeu isso? O B vai aumentar 1, mas o 5 não vai aumentar nada, porque está fixo. Está entendendo isso? Isso é muito importante. Vou citar agora um exemplo diferente. Olha só aqui, vou escrever grande para você ver ali no quadro. Suponha o seguinte, eu estou em D7 e essa é a minha fórmula. A1 mais A2.
A2. E aí eu estou em D7 e vou para F10. Eu vou copiar de D7 para F10. O que vai acontecer aqui? De D foi para F, D é F. 2 colunas. De 7 foi para 10. 3 linhas. Entenda aqui o seguinte agora. Olha o que está acontecendo. Eu estou em D7. Tá? Estou em D7. Eu estou com a fórmula A1 mais A2. Só que cifrão antes da linha e cifrão antes da coluna aqui. Veja, aqui a coluna está livre e a linha está fixa. Aqui a coluna está fixa e a linha está livre. Muito comum isso acontecer em prova. E o que aconteceu? Ele foi de D para D7 para F10. Ele copiou e colou. E aí o que vai acontecer aqui? Como eu tenho várias referências, aí vai ter que analisar. Eu aumentei 2 colunas e 3 linhas. Aí eu vejo, a minha coluna está livre? Está. Então o que vai acontecer? Se está em A, vai aumentar 2 colunas. B, C. Vamos anotar lá? Olha lá na tela. Então aqui vai para C. A minha linha está fixa, então não vai mudar. Agora vamos para o outro elemento aqui. A minha coluna agora está fixa. E a minha linha está livre. 2. Eu vou acrescentar 3 linhas. Vai para 5. Essa é a fórmula resultante. Quando eu copio de D7 e colo em F10. O nome disso se chama propagação de fórmula, que a gente vai ver. Mas aqui a gente precisa entender que o que está mudando é o cifrão. E o cifrão é um operador de referência. E ele é aplicado por meio da tecla F4 quando a célula está em edição. Tá? Quando a célula está em edição, F4 serve então para aplicar o operador de referência, que é o cifrão. Quando ela não está em edição, F4 significa repetir última ação em todo o Microsoft Office, tá? Seja no Excel, seja no PowerPoint, seja no Word. F4 serve para repetir a última ação, inclusive no Excel. Só que se a célula estiver em edição, a referência então vai ser alterada colocando o operador de referência com a tecla F4. Muita atenção nisso daqui. Isso aqui já caiu em prova e muita gente dançou nessa porque não soube distinguir. A célula está em edição ou não? Então se ele falar o uso da tecla F4 serve para tecla F de função lá no teclado, lá em cima, hein? F4. O uso da tecla F4 serve para quê? Serve para repetir a ação, ou, se a célula estiver em edição, serve para aplicar o operador de referência. Olha lá então. Veja bem, quando eu falei F4, eu estou falando a tecla de função. Eu não sei se aqui nesse tecladinho a gente tem a tecla de função. Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos ver se eu consigo achar a tecla de função aí. Não tem aqui, né? Infelizmente aqui eu não estou achando a tecla de função. Realmente nesse teclado fantástico que a gente tem aqui, né? Ele é diferente pra caramba. Ele não tem. Oh, que pena, hein? Muito bem, muito bem. Então, mas no seu teclado, lá em cima, né, naquela parte, ele vai ter então a tecla de função, que são as teclas F1, F2, a F4 serve para isso que a gente está falando, ok? Vamos lá, vamos continuar. A gente acabou de fazer na prática algo que eu vou falar agora aqui na teoria, que é a propagação de fórmulas. A propagação de fórmulas é quando uma fórmula é copiada de uma célula e colada em outra. Não foi isso que nós acabamos de fazer? Exatamente. Só que ela não ocorre quando a célula é recortada, apenas quando a célula é copiada,
ok? Só quando ela é copiada, quando é recortada não ocorre. Muito bem. Existem alguns tipos de propagação entre linhas, que afeta apenas as linhas das fórmulas. Quando que é isso? É quando você copia de uma linha para outra. Agora eu estou descrevendo minuciosamente para você quando acontece a propagação. Mudei de linha, então vai afetar apenas as linhas. Mas existe a propagação entre colunas. É quando eu então estou numa célula de uma coluna e copio para uma célula de outra coluna. Você está vendo aí? É 1. Vamos lá. Ok, eu estou apanhando aqui, vamos lá. E aí nós temos isso. Muito bem. Aqui, ó, é 1, mudou de coluna, tá bom? Afeta apenas as colunas. E nós temos a propagação diagonal, que é entre células de coluna e linha diferente. Mas aí como é que é isso? Eu estou em A1 e vou mudar agora, ó, de coluna e linha. Afeta coluna e linha. Que é aquilo que a gente viu. A fórmula estava em A1. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu tenho essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula. F5 mais G7. Eu mudei, copiei de A1, fui para D3. Qual o resultado aqui? Aí eu tenho que ver. De A para D, A, B, C, D, eu acrescentei 3 colunas. De 1 para 3, eu acrescentei 2 linhas. Vamos lá ver então? Veja só. No meu primeiro termo, eu acrescento 3 colunas. F, G, H, I. E 2 linhas. 5, 6, 7. No segundo termo, G, acrescento 3 colunas. H, I, J. E 2 linhas, né? Agora aqui 2 linhas. De 7 vai para 9. Essa é a fórmula resultante, quando eu copio de A1 para D3, tá certo? Veja que nessa referência não tinha cifrão, ou seja, é uma referência relativa. Por isso que mudou coluna e linha. Se tivesse cifrão, aí eu teria que avaliar. Sempre que tem cifrão, o que você tem que fazer? Repetir o que vem depois. Então, por exemplo, cifrão e coluna, você vai repetir a coluna na propagação. Cifrão e linha, você vai repetir a linha. Você só repete, tá? É mais rápido isso, ok? Quando não tem cifrão, nesse exemplo que a gente deu por último, aí você muda tudo, a coluna e linha, ok? Vamos lá, vamos continuar. Essa, portanto, é a propagação de fórmula. Vamos falar agora sobre a formatação condicional. A formatação condicional é o recurso que formata as células de acordo com uma condição. E aqui no Excel nós temos o seguinte: a formatação condicional, você pode aplicar regras, ela pode ser também formatação de barras de dados, escala de cor e conjuntos de ícones, tá? Quando falar formatação condicional, ele põe tudo isso para você. O mais comum é a aplicação de regras. E você pode, nas regras, fazer tudo isso que eu estou falando, com conjunto de ícones e tudo mais. E aí nós temos na formatação condicional as regras. Você aplica é maior que, menor que, está entre, igual, blá blá blá. E aí você tem então, tá, os valores aqui, a regra e a formatação daquela célula. Existem formatações pré-definidas ou você pode aplicar a sua formatação que você achar melhor. A formatação personalizada. E aí nesse caso, por exemplo, você quer formatar de verde se for maiores do que 5,5. Olha lá então, aí ele vai lá e aplica verde nesse conjunto de células que é maiores que 5,5. Você quer então com vermelho se forem menores do que 5,5. Olha lá, menores. E aí você tem esse resultado, que é então o que nós temos aí, né, a formatação condicional. Se você alterar qualquer um desses valores, ele altera também a formatação, tá certo? Automaticamente. E o que eu quero então que você entenda? Que a formatação condicional não é aplicada por meio de função. Eu não aplico nenhuma função
para formatar minha célula condicionalmente. Eu aplico regras. Veja, por que eu estou falando isso? Porque a gente viu várias funções que têm condições. A gente viu o soma-se, o conte-se, o se, o cis, máximo-se, mínimo-se. Aí ele vai falar, muitas vezes o examinador coloca o seguinte, ó, a formatação condicional pode ser aplicada ao se usar a função se, tal. Não interessa. Formatação condicional independe da função se, independe de qualquer função, porque ela é aplicada com essas regras aqui do Excel. E o que ela vai fazer? Ela vai formatar a sua célula. Ela vai mudar a cor de fundo, a cor de fonte, bordas e tudo mais, tá certo? Essa é a formatação condicional do Excel, portanto, ok? Vamos lá, vamos falar sobre mais ferramentas aí do Excel. Nós temos aqui agora a ferramenta de classificar e filtrar dados. Essa ferramenta, a gente vê ela ela está presente tanto na página inicial, que é uma das primeiras abas lá, como também na guia dados, nessas duas abas. E é importante você saber que está em mais de um local, porque em prova isso pode cair. E esses endereços são muito importantes. Então, a classificar e filtrar está presente aqui na página inicial e também na guia dados. Na guia dados, ele deixa bem claro, né, bem assim dividido o que é classificação e o que é filtro. E aí nós vamos, veja como que ele faz. No caso de classificar, ele ordena os valores das colunas por valores, por cor da célula, cor da fonte e ícone da célula. Então, é muito importante você saber que não é apenas por meio de valores, mas também de cores. Por quê? Justamente por causa da formatação condicional. A gente viu que na formatação condicional, ele faz um diagrama de cores, ele faz um degradê. E aí, isso faz com que ele faz a ordenação daquilo também de acordo com a escala de cores. Ok? Então é importante você saber isso. A classificação pode ser não apenas por valores, mas também por cores. Ok? Vamos lá. Continuando aí. Por exemplo, você tem aí essa planilha você tem vários nomes e esses nomes estão aí desordenados. E aí você tem Ricardo, Fábio, tal e tal. Você aplicando então, quando você aplica a classificação, ele ordena então isso daí. E veja que aqui foi ordenado por nome. Ele então coloca na ordem alfabética de nome. Mas você pode ordenar não apenas por uma coluna. Você pode ordenar por mais de uma coluna. Você pode ordenar por nome e data. Por exemplo, você tem então homônimos. Você tem 3 Anas. E você quer então saber o seguinte, ó, ordene por Ana, mas ordene por a data de nascimento. Então, da mais antiga para a mais nova. E aí ele vai colocar então tudo Ana, vão ter 3 nomes Anas ali, só que ele vai ordenar também pela data de nascimento. Isso é importante, né? Às vezes você quer ordenar por mais de uma coluna. E aí, atenção, quando há a classificação, ele vai ordenar as linhas. Veja que quando houve a classificação, ele parou aqui na última linha e veja o seguinte, que veio não apenas o nome Ricardo, mas também a idade e a data de nascimento, tá certo? Então isso que é importante saber que é toda a linha que vai ser posicionada. O que está sendo classificado é a linha, tá? Então ele classifica ordenando então por linha. Muita atenção, porque esse conceito hoje tem sido cobrado em prova e ele inverte. Ele fala que o que é ordenado é a coluna. Da coluna A para a coluna B para a coluna C. Não é ordenada a coluna. As linhas são ordenadas, tá joia? Muito bem, agora vamos falar do filtro. O filtro, ele
exibe somente as linhas cujas células satisfaçam os critérios das colunas. Exatamente isso. Então, assim como na classificação, o que vai ser filtrado vai ser a linha. A linha vai ser exibida ou ocultada. E é importante saber que as linhas não são excluídas da planilha, não são excluídas da tabela, do intervalo. Elas continuam lá, elas só são ocultadas. E aí ele exibe apenas as linhas cuja coluna satisfaça o critério. Ou seja, o critério é aplicado na coluna, mas o que é filtrado é a linha. Entende isso? O que deixa de ser exibido ou o que vai ser exibido é a linha. A coluna é quem é aplicada o critério. Então, quando falar o que ele filtra? Ele filtra as linhas. Ele exibe ou oculta as linhas. Vamos lá, vamos ver aqui no caso. Nós temos aí, então, esse símbolo que já foi cobrado várias vezes em prova, que é o símbolo de filtro. E esse filtro, então, é o filtro do Excel. Veja aí no nosso caso, a gente tem filtro de texto, que ele vai filtrar nomes. E nos filtros, é importante você saber que ele exibe aqui os valores para você selecionar e desmarcar. Então você pode desmarcar e marcar só os que te interessam. Então ele já está dando a lista pré-definida. Ou ainda você coloca aqui os critérios, tá? Critérios de filtro. Igual a diferente, começa com, por exemplo, começa com Ana. Aí vai vir Ana Maria, aí vai vir Ana Beatriz, Ana Cláudia e assim por diante. Então nós temos aí. Também tem o filtro de números. Veja que o que muda aqui é o tipo de critério. No caso de números, maior que, maior ou igual, menor que, está entre os 10 primeiros, acima da média, abaixo da média e assim por diante. E também ele vai filtrar datas. E aqui o filtro é bem diferente, porque aqui ele vai colocar, né? Está antes de tal data, ou depois, ou entre tal data, amanhã, hoje ou ontem, e assim por diante. Próximo mês, próxima semana, mês passado, ano passado, aqui ó, você quer pegar dentro daquele conjunto de datas e colocar então o que? Você vai colocar filtrando por ano, e assim por diante. Então esses são os filtros de data que nós temos no Excel. Aí nós temos, ok? Muito bem, temos os gráficos. No Excel, os gráficos, eles servem para exibir o quê? Exibir graficamente, visualmente, valores tabulados. Muitas vezes você tem uma planilha, um bocado de valor, você não vai enxergar exatamente o que os valores estão querendo te dizer. Quando você pega aqueles valores e coloca no gráfico, você vê, aumentou então a produtividade. A produtividade se manteve estável e assim por diante. Então aqui no nosso caso, nós vamos ver os gráficos. É importante você saber que no Excel, nas novas versões, o que o Excel trouxe para nós? Olha lá então na tela. Nós vemos que houve aqui essa nova aba dos gráficos, que são os gráficos recomendados. Os gráficos recomendados, eles trazem aqui para nós sugestões de gráficos de acordo com dados que já estão selecionados na minha planilha. Eu seleciono os dados da minha planilha, vou em inserir gráfico, que vai ficar onde? Vai ficar lá na guia inserir, olha lá então, fica na guia inserir, tá? Aí, a guia inserir. E aqui nós temos o seguinte, na guia inserir em gráficos, ele abre essa janelinha de gráfico. E aí nessa janelinha eu tenho duas opções. Ou eu seleciono os gráficos que eu quero, nesse caso, ou eu já vejo uma sugestão que ele me dá. E ele é uma prévia do que eu posso escolher, tá certo? Aonde que fica? Fica na guia inserir. Cuidado, hein? Cuidado com esse endereço. O que é importante você saber a respeito dos gráficos? Vamos lá. Em primeiro lugar, existem gráficos 2D ou 3D. Tá? Gráficos 2D ou 3D. Segundo lugar, os dados dos gráficos podem estar agrupados ou empilhados. E aí eu vou mostrar para vocês, logicamente, tudo a respeito disso.
Também é importante você saber que você pode inserir gráficos no Word, no Excel e no PowerPoint. Ou seja, não é apenas um privilégio do Excel, você insere gráficos também lá no PowerPoint e lá no Word. O detalhe é que, ao clicar em inserir, que está na guia inserir, e pedir gráfico, o que vai acontecer lá no PowerPoint ou lá no Word? Ele vai criar para você uma planilha do Excel embutida. Tá? Ele vai criar uma planilha embutida onde você coloca os valores e ele então vai inserir aquele gráfico lá. Veja, você está criando o gráfico no Word, você está criando o gráfico no PowerPoint. Agora, outra observação. Você pode copiar um gráfico do Excel e colá-lo no Word e no PowerPoint. Quando você faz isso, você está levando para lá um gráfico que está vinculado. O que significa? Significa que aquele gráfico lá, quando você alterar os valores da sua planilha aqui no Excel, lá também serão alterados, tá? Aquele gráfico vai ser alterado. E é dinâmico. Você altera aqui, ele altera lá também, ok? Então isso tudo é dinâmico. Muita atenção, hein? Os valores estão vinculados, os gráficos estão vinculados. Alterou aqui, altera lá. Mas você pode também colar lá no Word e no Excel como imagem. E aí, se você alterar aqui, não vai alterar lá. Outro detalhe importante. Você pode copiar os gráficos do Excel para o Calc, para o Writer e para o Impress, que são os aplicativos do LibreOffice. E o que acontece? Quando você faz isso, os gráficos vão para lá como imagem, ou seja, não vão ser alterados quando você fizer as alterações aqui na sua planilha, tá legal? Então essas informações são extremamente importantes, elas caem em prova e é importante então você saber, né, esse manuseio com o gráfico. E no próximo slide aqui eu quero mostrar uma coisa para você, olha lá. Você tem os tipos de gráfico que também são importantíssimos para você na sua prova. Que temos aí os gráficos de coluna, e aí que eu quero mostrar para vocês, ó. Esses aqui são gráficos, são 2D. Esses aqui são gráficos que são 3D. Tá vendo lá? Uma tridimensão. E aqui você tem os gráficos que são dados agrupados e aqui dados empilhados. Veja que a primeira série de dados fica numa coluna branquinha e a segunda série numa coluna cinza. Nesse caso aqui, ele vai ficar na parte branca e a segunda série na parte cinza, empilhado um em cima do outro. Então esses são gráficos de coluna. Nós temos gráficos de linhas, temos gráficos de pizza, e aqui, né, nós temos gráfico de rosca dentro do gráfico de pizza. Isso aqui já caiu em prova, rosquinha aí, né, Dunkin' Donuts. Tem o gráfico de barras, gráfico de áreas, gráfico de dispersão, gráfico de ações, gráfico de superfície, radar e combinação, que aí você combina mais de um gráfico, gráfico de linha, com gráfico de superfície, com gráfico de colunas e assim por diante, tá ok? Então, esses são os gráficos existentes no Excel e a representação visual do que? Dos nossos dados tabulados, tá ok? E assim nós chegamos nesse último bloco, o bloco foi um pouco mais extenso para eu poder fechar aqui o nosso conteúdo de Excel 2016. Eu espero que você faça uma excelente prova e eu te vejo lá na sua aprovação. Até lá!